Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2025. O plano de paz, propostas dos Estados Unidos da América e da Rússia na Arábia Saudita. Foi a reunião que aconteceu ontem em Riad, na Arábia Saudita. Vamos discutir aqui, talvez alguns de vocês ou todos fiquem surpresos com os resultados. Quero convidar vocês, inscrevam-se no canal. Você que assiste e não é inscrito, convido a se inscrever no canal. Aqui você não vai ver fake news, aqui você vai ver somente a verdade. E convido todos a darem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Muito obrigado. Os Estados Unidos da América e Rússia propõem plano de paz em 3 fases. Então, eles já saíram ali sem falar com a Ucrânia, sem falar com o presidente Zelensky, sem falar com a União Europeia, sem falar com a OTAN, e já tem um plano de paz. Pronto. E todo mundo muito feliz, acho que vai aceitar, como são bonzinhos os americanos e os russos, né? De acordo com os resultados, né, dessa negociação diplomática de alto nível, onde estava o secretário de Estado Marco Rubio e onde estava também o Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, se encontraram na Arábia Saudita. E eles, então, estão propondo um plano de paz em 3 etapas. Ele é um plano de paz que inclui um cessar-fogo, eleições na Ucrânia, esse é o mais hilário, é a intromissão, e vão ter que mudar a Constituição ucraniana, talvez, para isso, né? E então a assinatura de um acordo final, que seria a 3ª etapa. Ao mesmo tempo, a tese sobre eleições foi posteriormente refutada, né? Mas apresentaram isso, mas depois eles voltaram atrás. Então, na realidade, é uma fase a menos do que eles propuseram. Explicando isso pelo fato de a Federação Russa estar promovendo esse ponto. De fato, porque é a Federação Russa que quer. Mas, de uma maneira geral, eles ainda precisam amadurecer a primeira fase, que é mais crucial, do plano de paz, né? Há várias fontes diplomáticas estrangeiras, né, inclusive disseram a repórteres, esses que ficaram observando essas fontes diplomáticas, que os Estados Unidos da América e a Rússia consideram a realização de novas eleições na Ucrânia uma condição fundamental para o processo de solução, né? Ao mesmo tempo, outra fonte americana familiarizada com as negociações suavizou esta declaração, explicando que as negociações estavam tentando avançar o ponto sobre as eleições e isso poderia fazer parte de negociações futuras, mas não agora. Eu acho que isso é correto, mas acho que isso não devia ser negociado por países estrangeiros e assim abertamente, né, numa cúpula, não na Arábia Saudita ou em qualquer país do mundo, porque é uma constituição de um país, né, que foi aprovada pelo povo, né, o povo votou que aprovou a Constituição, e também depois na Verkhovna Rada, que é o Congresso, é a Câmara dos Deputados da Ucrânia. Os americanos ainda não comentaram essas declarações, mas devem fazê-lo talvez hoje, né? Amanhã, em breve, né? Ou seja, várias fontes diplomáticas estrangeiras disseram o seguinte: a visão do lado ucraniano. Vamos ver primeiro a visão do lado ucraniano. Putin avalia a probabilidade de eleger um presidente fantoche, o que eu concordo com isso, né? Da Ucrânia, né? Ele tem os fantoches dele na Ucrânia, a maioria fugiu para a Rússia, né? Porque começaram a fazer a propaganda russa durante a guerra, passar informações para o Putin e tiveram que sair corridos. Um, inclusive, que é o preferido dele, é compadre dele, ele batizou uma filha desse compadre, é o Viktor Medvedchuk, e ele que gostaria que ele fosse presidente, que vai fazer o que ele quer, né? Vai ser um fantoche que nem na Bielorrússia, que nem o Lukashenko da Bielorrússia. E
e o Putin vê isso, na minha opinião, como uma probabilidade alta. Se houver eleições e ele puder colocar um fantoche para concorrer, ele acha que o fantoche ganha. Por causa disso que eles estão insistindo nessa tese, e aí ele vai manobrar o cara, né? Não vai ser um cara autônomo e independente. Por sua vez, o Trump está pronto para aceitar qualquer resultado eleitoral, na minha opinião. Tanto que ele apresentou isso, que eu achei o fim da picada, ele apresentar isso e não negociar coisas concretas da guerra, né? Ele está aceitando o que o ditador russo está dizendo, né? O que os representantes dele, no caso, né? Que é uma reunião de alto nível com os principais representantes de cada lado. Eu acredito que o Trump e o Putin, eles avaliam as chances do atual presidente da Ucrânia de se reeleger são baixas. É o que eles acreditam, né? Não vou discutir isso aqui porque acho que não cabe. Mas após a reunião, as delegações dos Estados Unidos da América e Rússia concordaram em eliminar os obstáculos nas relações bilaterais entre eles, que eu acho que era a pauta. Essa, de fato, é a pauta, e não a paz na Ucrânia, que eles vão continuar tentando novamente. E eles, na realidade, acertaram que vão continuar trabalhando nas negociações sobre a guerra entre o Estado criminoso russo, que é o criminoso russo sou eu que estou dizendo, não eles, contra a Ucrânia, né? Contra o país independente, a Ucrânia, né? Então isso aconteceu, as negociações que foram na Arábia Saudita, e durante as negociações elas também planejaram e discutiram a cooperação econômica, que é esse ponto que eu queria chegar. Entre quem? Entre os Estados Unidos da América e a Rússia, né? É isso. O lado russo foi representado pelo ministro de Relações Exteriores, como eu já disse, o Sergei Lavrov, e tinha também uma alta figura, que é um assessor direto do Putin, chamado Yuri Ushakov, né? E foi representado. E o presidente Volodymyr Zelensky enfatizou, né, de que a Ucrânia, no dia anterior, não participaria das negociações na Arábia Saudita, e eu acho que fez bem, porque ele iria reconhecer, iria referendar alguma coisa que eles estão fazendo contra a Ucrânia. Agora, o mais importante que eu acho que a grande malandragem, sim, malandragem dos Estados Unidos da América, que o Rubio, né, o Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, ele deu a entender que a União Europeia terá de sentar-se à mesa das negociações com a Rússia. Ok, aprovado. Mas qual é a malandragem? Tem que levantar as sanções. Sanções contra quem? Vocês sabem, contra a Rússia. Então, esse senador americano, né, o Rubio, como eu comentei, que é o secretário de Estado agora, ele comentou isso nessa reunião e disse que ia resolver o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e exigirá compromissos de todas as partes. E ele também observou que a União Europeia, mais cedo ou mais tarde, terá que sentar-se à mesa de negociações com a Rússia, e ele disse que ela tem que fazer um possível levantamento de sanções. Ele usou a palavra possível. Citando as palavras de Rubio em uma entrevista coletiva após uma reunião com a delegação russa em Riad, né? Eu estou citando essas palavras, né? E ele deu essa entrevista, citando exatamente como falou. O Rubio enfatizou mais uma vez que para acabar com qualquer conflito, todas as partes têm que fazer concessões. Então ele falou isso, tem que fazer concessões, né? Não, mas seria errado pré-determiná-las, né? Então ele diz, não tem nada pré-determinado ali, né? Ele também afirmou que todas as partes devem concordar com os termos do futuro acordo. Eles não mostraram acordo, eles não mostraram o plano de paz, mas todo mundo tem que concordar. É o que ele e o Lavrov e aquele Ushakov estão negociando. É importante entender duas coisas. A primeira é que o único líder do mundo que pode fazer isso, que pode até mesmo falar, reunir as pessoas para começar a falar, isso seriamente é o presidente Trump, disse Marco Rubio. A segunda coisa que eu diria é que, para que o conflito termine, todas as partes envolvidas devem concordar com uma resolução, e ela com a sua resolução, ela deve ser aceitável para elas, complementou o secretário do Estado dos Estados Unidos da América. Ele deu uma dica sobre o papel futuro da União Europeia, né, dizendo então que ela tem que retirar as sanções. Essa é a grande dica dele. Então, esse é o acordo que eles estão negociando. Esse acordo não interessa para a Ucrânia, interessa para a Rússia e interessa, não sei por que, aos Estados Unidos, né?
existe alguma coisa aí entre o céu e a terra, algum mistério que é difícil, talvez, eu, como um simples mortal, entender. Mas como isso vai se parecer, né? Na realidade, eles estão querendo impor para a Ucrânia, querem tirar o Zelensky, né? Isso já está acertado entre os dois e, pasme, o ditador, o ditador não, perdão, o Trump, que queria comprar os minerais, aí o Lavrov, russo, ofereceu para ele negociar os minerais raros, de terras raras da Rússia, que eles estão à disposição. Então começou ali uma concorrência, parece que todo mundo gostou. Então essa é a questão. Eu acredito que esse plano de paz, posto como está, essa pantomima que foi feita ali esse teatro, né? O teatro, para mim, é um teatro de horror, que querem destruir, acabar com a Ucrânia, que eles estão traindo a Ucrânia, estão traindo a Europa, inclusive, não vai ter futuro, né? Eu acho que a Ucrânia vai ter dificuldades por causa da guerra. Não sei qual vai ser exatamente a posição da Europa, pelo menos de alguns países de uma maneira independente, que gostariam de acabar com a guerra ou não. A gente vai ver isso nos próximos dias. Mas o que eles estão fazendo é uma grande traição internacional. Lamentavelmente, o Trump está levando os Estados Unidos para uma posição de Judas da humanidade. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. O que você viu aqui é estritamente a verdade. Inscreva-se no meu canal. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil.